Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Eu vou repetir para dar tempo de você anotar aí, hein? 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code. Como que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Já pega o celular para você ver que dá certo, viu? Você vai abrir a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto. Mas antes de você apertar, você vai apenas apontar a câmera do celular para o QR Code e aí já vai aparecer uma mensagem na tela do celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Em reunião extraordinária, a Câmara aprova em definitivo projeto da Lei do Orçamento Anual para a cidade de Campinas em 2024, no valor de 9,3 bilhões de reais. Parlamentares também aprovam por unanimidade dos presentes as mais de 700 emendas impositivas, pelas quais cada um dos 33 parlamentares destinou 2,7 milhões de reais a projetos, investimentos e ações em prol da população. Presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, analisa trabalho realizado em 2023. E de acordo com o Programa Nacional de Transparência Pública, Câmara de Campinas tem crescimento de 66,7% no índice. E a gente abre a edição de hoje falando sobre emprego. É sempre bom, né? Semana começando, segunda-feira, então para você que está disponível para o mercado de trabalho ou para você que quer mudar de área, já está pensando em 2024, preste atenção às vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o CEPAT. Nesta segunda-feira, 129 vagas estão disponíveis, site já está aqui na minha tela, então você vai digitar cepat.campinas.sp.gov.br, você vê aí na sua tela. Assim que você digitar o site, esta é a primeira página e aí a gente vai clicar aqui, ó, vagas de emprego, para a gente poder ter acesso a todas as vagas que estão disponíveis para esta segunda-feira. Lembrando, hein, eu vou falar das vagas daqui a pouco, mas se você se interessar por uma dessas vagas, o atendimento presencial no CEPAT só é realizado mediante um agendamento prévio. Então você vai lá no cidadão, sem o tio, .campinas.sp.gov.br e aí você vai agendar a sua ida até o CEPAT Campinas. Vamos falar então sobre as vagas que estão disponíveis. Ajudante de eletricista, são 2 vagas, 6 meses de experiência exigida com um salário de R$ 1.546, mais periculosidade, fica na cidade de Paulínia. Tem para auxiliar de cozinha também 2 vagas, é preciso ter o ensino médio completo, fica no Jardim do Lago aqui em Campinas. Atenção, hein? Esta vaga de auxiliar de cozinha, ela é exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar de cozinha também, vaga exclusiva para pessoa com deficiência, são 2 vagas também para o Jardim do Lago. Você que é chefe de serviço de limpeza, salário de R$ 1.703 aqui na cidade de Campinas, tem para consultor de vendas, controlador de acesso, eletricista de instalações. Você que é garçom, tem uma vaga disponível, é preciso ter ensino fundamental completo, salário de R$ 1.780, precisa ter experiência de pelo menos 6 meses e fica ali no Parque das Flores. Instalador de antenas de televisão, são 10 vagas aqui para a cidade de Campinas. Limpador de vidros, manobrista, motorista carreteiro. Você que é motorista de caminhão, tem 3 vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Salário de R$ 5.000 lá para a Vila Padre Anchieta. Operador de telemarketing ativo, 50 vagas disponível aqui para a cidade de Campinas. Fica no Jardim Santa Genebra. Salário de R$ 1.324, com fretado e premiações.
Mais vaga de operador de telemarketing ativo e receptivo, mais 20 vagas para Vila Industrial, pedreiro, porteiro. Você que é professor de dança, olha aí a oportunidade lá para o Taquaral, hein? Precisa de 6 meses de experiência e ter ensino médio completo. Professor de educação física para o ensino fundamental lá no Taquaral, precisa ter o ensino superior completo em educação física, promotor de vendas, vendedor orçamentista, vendedor porta a porta. Esta vaga precisa ter a CNH-B, é exigência, hein? Lembrando então, CEPAT tem 3 unidades aqui na cidade de Campinas. Depois que você fez o seu agendamento lá no portal do Cidadão, você vai até uma das 3 unidades. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427 no centro. Horário de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Tem a unidade do Ouro Verde na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário. Esta unidade fica dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente ali à Praça da Concórdia, também de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Lembrando o site para você entrar aí na sua casa, hein? cepat.campinas.sp.gov.br. Falamos sobre emprego aqui no Jornal Câmara Notícia. E olha só, hein? A Sanasa prorrogou até esta quinta-feira desta semana o prazo para que os consumidores em débito com a companhia regularizem o pagamento. Então, sobre esta iniciativa, se existem condições especiais, alguma data específica sobre este débito, eu aciono o repórter Rafael Turati, que tem as informações. Então, seja bem-vindo e olá, Rafa! Olá, Gabriel. A Sanasa prorrogou até o dia 21 de dezembro o prazo para adesão ao programa de regularização dos débitos. E eu estou aqui no Terminal Central em uma agência móvel da Sanasa com a Cláudia Cardinale, que é coordenadora de atendimento ao cliente, que vai explicar melhor sobre o programa Em Dia com a Sanasa e também sobre as condições especiais de pagamento. Cláudia, mais uma chance das pessoas se regularizarem com a Sanasa, né? Olá, Rafael. A Sanasa disponibilizou um programa para ajudar a população de Campinas na regularização dos débitos vencidos até 30 de junho de 2023. Ela atende as categorias residencial, onde ela oferece alguns benefícios, como um pagamento que pode ser feito à vista ou até mesmo parcelado em até 12 vezes através do próprio cartão de crédito da pessoa. E o vencimento seria até dia 15, e ela prorrogou agora até dia 21, dando mais uma oportunidade para a população de Campinas. E por que é importante as pessoas fazerem essa adesão? É uma forma dela se regularizar nas suas dívidas, deixar suas contas em dia, né? Para evitar, um futuro próximo, um corte de fornecimento de água, né? E além dessa agência móvel que a gente está aqui no Terminal Central, também tem outra agência móvel, né? Sim, a Sanasa disponibilizou 2 viaturas, 2 atendimentos móveis, este aqui no Terminal Central e um outro lá no Terminal Ouro Verde, também um outro distrito, fácil acesso para toda a população de Campinas. E o porquê da Sanasa escolher esses lugares? É que tem mais movimento de pessoas? O fluxo de pessoas, a facilidade de acesso, todos passam. E quais são os descontos oferecidos ao consumidor na agência móvel? O benefício em cima da correção, da multa e da mora, a Sanasa está dando 100% de desconto em cima dessas 2 formas de correções da Sanasa. Então é importante o pessoal fazer essa adesão, né? Sim, é muito importante, é uma oportunidade para ele tentar se regularizar perante a Sanasa nas suas contas de água, né? Para ter uma vida mais tranquila daqui para frente. E falando dessa oportunidade das pessoas fazerem adesão, Gabriel, eu conversei com algumas pessoas que passaram e aproveitaram para fazer a adesão aqui no Terminal Central, na agência móvel. Vamos ver. Atendimento bem claro, né, pra gente. O que foi super rápido, agora o atendimento também é eficiente. A senhora acha que facilitou tendo essa agência móvel aqui no terminal? Sim, porque como eu, por exemplo, eu não tenho tempo para resolver direto na Sanasa.
Então, numa dessa, para mim facilita aqui, que é muito mais rápido economizar tempo. Foi rapidinho, então. Nossa, muito rápido. A senhora já acertou suas contas? Tudo certinho. Eu achei excelente. Fui atendida assim de pronto. O pessoal bem instruído. Bem tranquilo mesmo. Então, achei ótimo. Facilita, né? A senhora estava passando por aqui, aproveitou e já foi? Como que foi? Na verdade, eu tinha ido semana passada ali na Avenida da Saudade e não tinha resolvido, não por eles, mas é porque eu não tinha a documentação que eles precisavam. E depois eu vi uma reportagem durante a semana à noite falando que estaria ou aqui no Terminal Central ou no Terminal Ouro Verde. Então eu achei bem bacana isso. E facilita, ajuda, né? Muito, ajuda, com certeza. Ótimo. Mas que prorrogou até quinta-feira o prazo para o pagamento. Sim, para pessoas que têm algum problema, né? No meu caso, é a compra de um imóvel que estou fazendo e descobri que o imóvel tem pendências. Então, antes de passar a escritura, eu decidi passar aqui primeiro para me certificar do que poderia ser feito. Resolveu tudo certinho. Tudo resolvido. Olha, legal, foi muito bacana ter essa coisa aí, viu? Por que a senhora gostou? Eu gostei porque a facilidade do local, o atendimento rápido, não tem fila, não tem ninguém, deu tudo certo. É pouquinho que eu devo, graças a Deus. Facilitou a vida da senhora? Sempre facilita, né? Eu acho que tudo que faz para facilitar a vida da gente, a gente só tem que agradecer. Gabriel, como a gente pode ver, o serviço aqui no terminal está ajudando muito a vida das pessoas, né, Cláudia? Sim, com certeza. A população muitos estão elogiando devido à facilidade de acesso, o horário de atendimento, não fecha para almoço, é um horário direto das 8 às 16, né? Então a população está tendo uma boa aceitação. E o consumidor também consegue regularizar os débitos de forma online também, é um outro modelo, né, que vocês têm, né? Ele pode, através do próprio site da Sanasa, acessar o site e ele mesmo pode fazer a negociação dele, ou à vista, onde vai gerar um código de barra para pagamento, ou acessar através do cartão de crédito e fazer o parcelamento dele em até 12 parcelas. E a gente estava conversando, muita gente está preferindo fazer desse formato online, né, Cláudia? Sim, a procura é grande. Fica mais fácil, a população às vezes não precisa nem se disponibilizar, sair de casa, às vezes está no trabalho, aproveita uma horinha de folga e já aproveita o horário e já faz a negociação da dívida dele. E para fazer o pagamento pelo site também tem algum horário específico ou não? Sim, o programa está disponível das 8 da manhã até as 18 horas pelo site da Sanasa, de segunda a sexta-feira. Igual você falou, então o pessoal tem que fazer adesão com essas oportunidades, né? Até o dia 21, né? O momento este, de poder participar e tentar regularizar suas dívidas junto à Sanasa, né? E está tendo bastante adesão? Sim, a procura está sendo bem assim, considerável para a gente esperava, o movimento que a gente esperava está acontecendo. E vamos lá, vamos aproveitar que agora deu uma estendidinha até dia 21, né? É isso então, muito obrigado, viu, Cláudia? Bom dia. Gabriel, só relembrando, o atendimento presencial é feito pelas duas agências móveis, essa aqui no Terminal Central e a outra no Terminal Ouro Verde, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E não precisa de agendamento, é só chegar e fazer adesão, é por ordem de chegada. Volto com você aí no estúdio, Gabriel. Tá certo, então. Muito obrigado ao Rafael Turati pelas informações, a disponibilidade do tempo também da Cláudia Cardinali, ela que é a coordenadora de atendimento ao cliente, também, né, pelas informações do programa que pretende regularizar, então, os débitos. Bom, hora das notícias aqui da Metrópole de Campinas. A gente continua falando aqui da nossa cidade e neste mês completa 20 dezembros, desde que a Suzy destinou 2 estantes da Biblioteca Municipal de Campinas exclusivamente para gibis e quadrinhos. Hoje em dia, o acervo conta com mais de 15 mil exemplares. A Gibiteca de Campinas faz mais um aniversário e já são 20 anos de uma história que nasceu de uma necessidade e se mantém viva, ativa e inspirando leitores e quadrinistas. Aqui
foi inicialmente uma maneira de eu responder a uma biblioteca que era setorizada, então eu tinha as publicações seriadas aqui, os periódicos, mas que eram só para adultos. E o setor infantil que fica do outro lado. Só que eu precisava deixar os pais e os filhos juntos. Então eu comecei a pegar histórias em quadrinhos, né, um Gibi, Turma da Mônica, aquele mais infantil, coisas da Disney, para deixar os pais juntos. Fui lá, catei uma coisa e deixei junto ali. Até chegar a formar aquilo que eu considero como gibiteca, foi quando eu consegui botar 2 estantes. E aí eu tinha diversidade. Eu tinha Disney, tinha Maurício de Souza, eu tinha super-heróis, diversos tipos de super-heróis, histórias fantásticas, tudo à disposição. E as pessoas, quando chegam, elas precisam identificar claramente que o setor está ali à disposição dela. O que começou com 2 estantes de gibis para atender as crianças que vinham com seus pais para fazer a leitura do periódico, se transformou literalmente num universo HQ com mais de 15 mil exemplares e raridades, além de todos os eventos que acontecem de janeiro a fevereiro para comemorar a Semana do HQ todos os anos. É uma gibiteca. A gente tem aqui a comemoração do Dia do Quadrinho Nacional, que é em 30 de janeiro. Tem feira de quadrinhos, tem oficina, discussões sobre o que é o trabalho do quadrinista hoje no Brasil, quem faz quadrinhos, a relação do quadrinho com o cinema, a relação do quadrinho com vários gêneros, tem adaptação literária, né? Tem terror. Todas essas conversas foram feitas aqui, são feitas aqui. Então a gente tem oficina, tem cinema que é exibido aqui. Eu mostro a relação quando vem uma escola, olha, tem quadrinhos de tudo quanto é tipo, a gente pode contar a história do mundo com os quadrinhos. E em tempos de telas azuis e realidade virtual, os quadrinhos chamam sim a atenção dos pequenos. Hoje eu vim pegar para minha filha, né, para incentivar a leitura, porque ela ama a leitura, né, e os gibis coloridos, né, e ela gosta demais. Entre os prediletos, a Turma da Mônica é a saga que ultrapassou gerações. Aí da Turma da Mônica, de preferência eu gosto, porque, tipo, eu acompanho desde criança. A Gibiteca tem uma diversidade de todos os tipos de quadrinhos, um caminho de formação cultural muito rico. O quadrinho chegou num nível de sofisticação que a questão de que não é adequado para formar leitor, já não se faz mais essa discussão em função das histórias e das temáticas que trata, né? Uma história muito bacana. É possível contar a história do mundo através dos quadrinhos. Eu tenho história da Palestina, tenho história de Gaza, porque existe uma coisa que se chama jornalismo em quadrinhos. Alguém quadrinizou a história da Palestina, alguém quadrinizou a história da faixa de Gaza. Tudo isso está à disposição das pessoas aqui, é de graça, né? Então, quem quiser, de segunda a sexta, das 9 às 17, é só chegar aqui. E todo o material está à disposição para empréstimo. Tudo pode ser emprestado. E para fazer a carteirinha e viajar pelos quadrinhos? É só trazer o RG e apresentar. A gente pede a apresentação do RG, do CPF, originais e válidos, e um comprovante de residência ou de endereço atualizado. Com isso, você pode levar 2 livros e 2 quadrinhos para casa, por 15 dias. E olha só, nesta época, muitas pessoas começam a se programar para as viagens de férias. Mas antes de pegar a estrada, é preciso fazer a revisão do veículo para evitar transtornos e garantir a segurança. A Neide vai descer agora no fim do ano para o litoral, mas já levou o carro dela para revisão. Já está na oficina, já está consertando, já está fazendo todas as manutenções preventivas para que eu não tenha nenhuma surpresa. A contadora antecipou para não ficar sem o serviço que garante uma viagem sem preocupações e mais segura. Segurança. Eu viajo às vezes sozinha, eu uso muito o veículo, então eu preciso me sentir segura. Quando você cuida do seu carro, você não cuida dele só para você e para sua família, você cuida de outros também. Na oficina onde a Neide deixou o carro dela, a procura por serviços de revisão aumentou nesta época do ano. Nós já tivemos um aumento, né, de novembro agora para dezembro de até 18%.
dessa procura de manutenção, acredito por conta das férias aí, final do ano, festas, etc. Então sim, teve um aumento. Graças a Deus nossa agenda está bem cheia, acho que só na última semana de dezembro que nós temos vaga, o resto já está bem ocupado aí. O pneu é o item que a gente pensa quando fala em revisão, troca de óleo também. Mas é fundamental ficar de olho em outros fatores, por isso é importante fazer um checklist antes de colocar o pé na estrada. O próprio dono do carro pode verificar questões básicas na rotina de cuidados, mas a revisão de um profissional é indispensável. A gente deve fazer um checklist. Então aqui na nossa empresa a gente faz um checklist geral, principalmente dos itens de segurança. Então a gente começa com a questão da troca de óleo, os filtros, ali filtro de ar, de combustível, de óleo do motor, de ar-condicionado. A gente verifica as lâmpadas, muito importante, palheta, né, uma questão de segurança quando tem uma chuva muito forte. A questão dos freios, muito importante também, tanto freio dianteiro quanto traseiro. A questão da água ali do radiador, sistema de arrefecimento, que é uma coisa que deixa a galera na mão aí. Então, muito importante também a gente verificar esses itens. E, por último, ali a questão dos pneus. Né? O pneu ele tem ali uma marca que chama TWI, que é o índice ali que vai... a marca que é o limite dele. Então, é legal a gente verificar os pneus também. O dono da oficina reforça para que os motoristas levem os automóveis para conferir o funcionamento de todos os componentes do carro, a fim de corrigir problemas antes que eles ocorram. A gente tem vários itens aí que deve ser verificado, né? E a importância é, primeiro, para não deixar aí você na mão, numa viagem, sempre vai ter criança, família, então assim, é muito importante para não deixar o carro na mão. A segunda coisa é para você também ter o seu bem ali, com manutenção bem feita, você vai assegurar até um maior valor de revenda dele. Então assim, é muito importante a gente fazer a manutenção preventiva, o que diz o manual, o que diz o fabricante. Então, sem dúvida nenhuma, você tem esses pontos aí para serem verificados. A ponte Ferdinando Turquete foi entregue na última sexta-feira. Ela ficou completamente destruída após as chuvas que aconteceram lá em janeiro. Foram 6 meses de obras e mais de 3 milhões de reais investidos na reconstrução da ponte Ferdinando Turquete. A Câmara Municipal esteve presente na entrega, sendo representada pelo vereador Felipe Marquesi. Também estavam na cerimônia o prefeito de Campinas, Dário Saad, Coronel Cunha do Comando da Brigada, o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, e o secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro. A ponte fica no bairro Jardim Bandeiras, na macro-região sul, localizada no entorno da área central da cidade e possui o maior número de habitantes de Campinas, com cerca de 260 mil pessoas. Essa obra então agora está ficando concluída, ficou muito boa essa ponte, feita como manda o protocolo, melhor técnica de engenharia que foi empregada aqui, e ela vai fazer essa ligação entre os bairros, né? E é claro que a partir de agora essa ponte do Exército vai ser desmontada. Agradecimento ao Exército Brasileiro que trouxe a ponte provisória logo nos dias seguintes à chuva e a população aqui não perdeu essa ligação. Agora vem a ponte definitiva que vai refazer e tranquilizar a população, que é a ponte definitiva. A ponte fica sobre o córrego Taubaté e foi muito afetada pelas chuvas do início do ano. Além da reconstrução total, foi feita a limpeza, a contenção e a estabilização das margens. E hoje a reestruturação, esta nova ponte que foi construída pela prefeitura, com certeza é de grande importância para os moradores, para toda essa população tão populosa que tem essa importante dia hoje, que é essa ponte sendo colocada. Durante o processo de construção da ponte, o Exército Brasileiro emprestou a ponte provisória, que começará a ser retirada. A ponte do Exército já vai começar a ser retirada e ela vai ser liberada o trânsito. O que continua são as obras embaixo da ponte, de continuação do muro de contenção, que é o muro Gabião, e também de desassoreamento, que tem que tirar a ponte do Exército provisória para poder entrar as máquinas. Vamos falar sobre educação agora, porque a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp registrou 3.350 inscritos para o vestibular indígena 2024, que pela terceira vez está unificado entre a Unicamp e a UFSCar para o ingresso de estudantes indígenas em diferentes cursos de graduação das duas universidades.
A Conveste disponibilizou a consulta aos locais de prova de cada candidato no site www.conveste.unicamp.br/ingresso-2024. A Unicamp está com 130 vagas distribuídas em todos os cursos da universidade e a UFSCar oferece 65 vagas. Essa modalidade é voltada a estudantes indígenas brasileiros que cursaram escolas públicas. Olha só, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje é segunda-feira. Vamos agora com as notícias do Legislativo, porque os vereadores aprovaram o projeto de lei sobre o orçamento de Campinas para 2024, que está previsto em 9,3 bilhões de reais. O projeto da Lei do Orçamento Anual para a cidade de Campinas em 2024 foi o primeiro item votado na 5ª reunião extraordinária. O projeto foi aprovado com a maioria dos votos. Essa reunião extraordinária nós votamos talvez o principal projeto, que é a lei orçamentária, que define como Campinas vai aplicar os recursos orçamentários em 2024. A LOA estabelece um valor de 9,3 bilhões para o ano que vem, crescimento de 0,3% em relação ao orçamento vigente. Nós discutimos exaustivamente esse tema, que é a peça orçamentária, discutimos na audiência pública, debatemos na primeira votação na legalidade. Eu vou tentar ser breve, mas eu acho que é importante nessa votação, na votação do mérito, deixar registrado a nossa preocupação com o que essa peça orçamentária apresenta. Em todas as pastas que não têm diminuição, têm aumento abaixo da inflação, ou seja, tem queda real de investimento. O projeto de hoje ele é muito importante porque a gente consegue observar e tem que fazer uma análise sobre o valor orçamentário. Nós tivemos aí uma redução em algumas pastas, como um todo. Em decorrência disso, estive preocupado e procurando dialogar com o secretário sobre essas questões. E foi me explicado um mecanismo que o prefeito solicitou, que eu acho muito inteligente, que é reduzir e ir complementando, que esse mecanismo está bem descrito no projeto, que nós vamos poder estar complementando a renda. Essa questão de ser cauteloso com o orçamento, com a Receita, sobretudo, é uma velha estratégia de subestimar aquilo que de fato vai entrar nos cofres públicos. Porque é verdade que a gente aprova aqui uma peça de planejamento, mas há dispositivos que permitem depois, caso a Receita supere esse valor, não vai voltar para essa casa deliberar novamente o que exceder o valor. A área da educação ficará com 2,1 bilhões, equivalente a 22,76% do total. Em segundo lugar, a saúde, com 2 bilhões de reais, com recurso destinado à rede Mário Gatti já incluído. O terceiro maior valor foi destinado à Secretaria de Serviços Públicos, com 614,3 milhões de reais. Hoje nós estamos conseguindo ver o avanço dentro da cidade. Na semana retrasada aqui, ou na semana passada, nós, vereadores, votamos um projeto que autorizava ou autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas a buscar mais 512 milhões de reais para investimento em infraestrutura na cidade. Nós estamos tendo na cidade de Campinas um dos maiores investimentos da Prefeitura Municipal em infraestrutura, especificamente na área de educação, com 16 novas creches, um dos maiores movimentos históricos de infraestrutura e dignidade humana através de drenagem e asfalto em comunidades que aguardaram durante 50 anos, como é o caso do Vila Palmeiras, como é o caso do Jardim Campo Belo e outros bairros, como é o caso do Parque dos Pomares e outros bairros da cidade de Campinas. Ainda na última reunião extraordinária, as emendas impositivas foram aprovadas. No total, os parlamentares protocolaram 709 emendas ao orçamento de 2024.
As emendas impositivas correspondem a 1,2% do orçamento, ou seja, R$ 91.400.000. O valor é dividido por igual para que cada um dos 33 vereadores realize ações e atividades em prol da população. Todas foram aprovadas na 5ª reunião extraordinária. A gente sabe que teve muitos problemas com relação à execução das emendas impositivas. Entendo que nós estamos num processo de aprimoramento, mas a gente sabe que existem escolhas que são feitas na cidade. Eu fico impressionada como é mais difícil, por exemplo, executar dentro das emendas impositivas, como é mais difícil executar emendas que são destinadas aos equipamentos públicos. As emendas da saúde, a principal destinação que eu fiz das minhas emendas impositivas foi com relação aos equipamentos públicos, aos centros de saúde, aos CRAS, e é muito mais difícil executar as emendas que dizem respeito aos reparos, como, por exemplo, a rede elétrica do centro de saúde do Guará, ou mesmo a construção do muro para evitar a enchente no centro de saúde do São Quirino. Metade deste valor, obrigatoriamente, precisa ser destinado à saúde. Os parlamentares protocolaram 709 emendas ao orçamento de 2024. Eu acho que as emendas impositivas vieram no sentido de fazer com que nós conseguíssemos indicar projetos que fossem importantes para a cidade, projetos que trouxessem maior qualidade de vida, e isso nós temos observado nas ações de cada vereador, escolhendo um dos casos mesmo, é claro que é pequeno, mas um dos casos importantes em que nós jamais tínhamos olhado e a gestão pública não conseguiu ainda fazer, mas esperamos que faça, indicações dos vereadores, inclusive em ar-condicionados, em frentes de atendimento, que é um dos maiores problemas lá na base, lá na periferia, e nós estamos observando que isso vem acontecendo. Nós temos 50% das nossas emendas destinadas à Secretaria de Saúde, que pode ajudar e muito na questão de custeio. Uma breve introdução sobre a necessidade de nós fazermos um pacto federativo no Brasil para que fique mais recursos para o município executar as despesas necessárias, porque hoje, infelizmente, o sistema faz com que apenas de 10% a 15% do que é arrecadado na cidade fique no município, o resto vai embora para o Estado e para a União, e aí o município fica à mercê de uma migalha que vem em forma de emendas parlamentares na mão de deputados estaduais e federais. Então é urgente fazer um pacto federativo para rever a questão da distribuição do orçamento no Brasil. As emendas, elas estão sendo apresentadas como sendo uma forma de priorizar a periferia, de democratizar o acesso. Tudo aquilo que o orçamento não prevê, como a reforma de centros de saúde lá da periferia, como, por exemplo, a cultura, que muitas vezes não chega, concentrada na região central. É isso, é essa distorção que a gente está trazendo com as emendas impositivas. As emendas, elas democratizam o acesso à política pública hoje no município. E é justamente esse o problema que o orçamento apresenta, porque o orçamento apresenta uma redução nas secretarias de saúde, educação, cultura, meio ambiente, habitação e assistência, que são o coração da nossa cidade. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque durante o intervalo regimental da reunião ordinária de número 78, o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, fez um balanço sobre os trabalhos realizados aqui na Casa de Leis durante este ano. Transparência, modernização, parlamento jovem e a história da cidade foram os temas abordados. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, fez um balanço sobre a produção legislativa e a atuação parlamentar na reunião ordinária de número 78, realizada na noite da última quarta-feira, no plenário da Casa de Leis. A última reunião ordinária de um ano que foi muito intenso.
A Câmara discutiu, aprovou, debateu projetos importantes para as cidades, alguns até mais polêmicos, né? Mas foi muito rica a produção legislativa nesse ano. E as reuniões ordinárias, né, sempre contaram com a presença de muita gente, inclusive em vários temas, vários assuntos. A Câmara não se furtou a enfrentar as principais questões da cidade, a debater e aprovar os projetos de interesse da cidade. Eu acho que os vereadores foram muito atuantes e sérios, né, no exercício do mandato durante as sessões. Rossini comentou sobre a transparência do poder legislativo quanto à gestão de gastos e a otimização dos recursos com o objetivo de modernizar e melhorar o sistema de trabalho dos servidores. Só no primeiro quadrimestre, por exemplo, a gente reduziu em 30% o valor esperado, né, das aquisições e contratações que a Câmara pretendia fazer. Somado a isso, outras ações que todos os setores da Câmara desenvolveram com esse objetivo mesmo, visando a economicidade, né, o zelo na aplicação dos recursos públicos, a gente conseguiu uma economia que é encaminhada ao Executivo, né, e a gente sempre recomenda ao prefeito que esse recurso possa ser utilizado na área da saúde, que é sempre prioridade. Mas o que a Câmara devolve é fruto do esforço, né, dos controles, da transparência e da correção com que a Câmara tem aplicado o dinheiro público, que é o orçamento da Câmara. O presidente também reforçou o compromisso da Câmara em estar sempre próxima e aberta à população. E uma dessas formas é por meio do programa Parlamento Jovem. A retomada do Parlamento Jovem, que ficou paralisado 2 anos por causa da pandemia, demonstrou a importância desse projeto. Primeiro porque proporciona aos alunos, aos estudantes que vêm para cá vivenciar a experiência de serem vereadores, uma experiência muito rica e que eles vão levar para a vida inteira. Segundo, porque isso complementa um projeto pedagógico da escola que permite às escolas, a partir da vivência desses estudantes, possam discutir, debater o que é o Poder Legislativo, qual é o papel da Câmara Municipal, o que é ser cidadão. Isso ajuda no processo de formação do cidadão ainda nos bancos escolares. E aproxima a Câmara da sociedade, né? Porque desmistifica e os próprios alunos que aqui vêm podem conhecer as estruturas da Câmara, entender e compreender como é que se dá um processo legislativo, seja a apresentação de uma indicação, seja a elaboração de um projeto de lei. Além do Parlamento Jovem, nós temos a Câmara Universitária e também a Câmara na Escola, que tem esse papel. No dia 15 de dezembro, a Câmara completou 226 anos, presenteando a cidade com um importante projeto, o MECA, o Memorial da Câmara Municipal de Campinas. Eu fiquei impressionado com a quantidade de documentos e com o acervo documental que a Câmara dispõe. Nós consideramos que isso ficar nas prateleiras é um desperdício. Então a ideia é dar visibilidade a isso e permitir que a população, a sociedade, alunos, escolas, pesquisadores tenham acesso a essa farta documentação. E aí, com esse objetivo, nós aprovamos e criamos o MECA, que é o Memorial da Câmara Municipal de Campinas. E algumas ações já estão acontecendo. Nós vamos fazer o dicionário das ruas, mas o MECA eu acho que é uma grande ação, mobilizou e está mobilizando todos os servidores da Câmara e eu acho que vai ser uma referência importante até para outras câmaras, né? A gente resgatar a história, preservar a documentação e utilizar essa documentação para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da história da cidade onde vive. Câmara de Campinas tem crescimento de 66,7% em índice de transparência e está acima da média dos legislativos paulistas. Em recente avaliação do PNTP, o Programa Nacional de Transparência Pública, da Atricom, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Câmara Municipal de Campinas teve um crescimento de 66,7% no índice de transparência em relação ao ano passado. A Casa Legislativa Campineira, que antes estava no nível básico com 39,4%, subiu em 2023 para o nível intermediário, chegando a 65,7% no índice. É muito válido que a gente tenha uma transparência cada vez mais abrangente.
a gente evoluir nessa avaliação, mostra que a casa está preocupada com a evidenciação, com a demonstração de suas informações de forma clara a toda a população. É uma obrigação de qualquer órgão público disponibilizar as informações da instituição ao controle social, além de estar atrelado aos valores da casa. Um dos valores é a transparência. Então, você disponibilizar essa informação é muito rico. Para constatar o índice, o Programa Nacional de Transparência Pública analisa 81 pontos específicos de disponibilização de informação através dos sites dos órgãos. Para fazer o levantamento da avaliação, a Câmara se dividiu em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente levantou todos os questionamentos que a gente tinha no portal de transparência. Então, foi uma pesquisa longa, a gente precisou ver todos os itens que foram solicitados, né, na cartilha. Pesquisamos no portal o que a gente tinha disponível em todos os setores, em todas as áreas. Todos os questionamentos foram levantados. Aí, disso, a gente partiu para uma segunda etapa, que foi os itens que a gente atendia, o que a cartilha pedia, não foi necessário ser feito nada, né? A gente estava tudo ok, mas os itens que a gente não atendia, a gente precisou separar, porque a gente tinha, assim, os critérios eram divididos entre essenciais, obrigatórios e tinham os recomendados, e aí a gente levantou o que a gente não atendia, fez essa separação, e aí que a gente parte para a terceira etapa, que através de um software que chama Redmine, que é um software de gerenciamento de projetos, é um software gratuito, nós criamos ações direcionadas para cada um dos setores da casa, de acordo com o questionamento. Algumas áreas que a gente não tinha quase nada de informação, a gente conseguiu completar, outras ainda estão pendentes, e é importante que a transparência é uma forma também da gente combater a corrupção. Isso aí incentiva também a participação popular, pois qualquer pessoa pode entrar no portal da Câmara, acessar agora as informações, baixar os relatórios. É uma forma também de controle social, né? E tudo bem que a transparência não combate diretamente a corrupção, mas é uma maneira da população fazer um controle e uma gestão dos recursos públicos. Com a atual avaliação, o Legislativo Campineiro ficou acima da média alcançada pelas câmaras municipais de todo o estado de São Paulo, que foi de 57,43%. Para se ter uma ideia, das 8.045 entidades brasileiras avaliadas pelo programa, apenas 239 alcançaram um nível mais alto de transparência, o diamante. 492 atingiram o nível ouro e 572 prata. Agora, a meta da Câmara é crescer cada vez mais, para entrar neste grupo seleto o quanto antes. A gente vai continuar trabalhando, buscar dar mais transparência às informações e alcançar os melhores índices de transparência. É muito válida essa avaliação que congrega, né, todos os tribunais de contas do país para fazerem esse framework, a demonstração do que a casa precisa disponibilizar para que seja considerada uma casa transparente, e também em busca disso. E a Câmara Municipal celebrou o Dia Municipal de Ação de Graças com um culto. Esta iniciativa foi da vereadora Débora Palermo. Na manhã da última quinta-feira, aconteceu no plenário da Câmara Municipal um culto em celebração ao Dia Municipal de Ação de Graças, um momento dedicado ao agradecimento pelo encerramento do ano de 2023. A cerimônia foi inserida no calendário comemorativo da cidade por meio da Lei Municipal número 10.849 de 2001, criada e aprovada pelo Legislativo. A celebração foi realizada por iniciativa da vereadora Débora Palermo e contou também com a presença de diversos pastores do município. Para mim, esse é o evento mais importante do ano, é o evento que eu mais gosto de fazer. É um momento que a gente presta gratidão a Deus por tudo que Ele nos fez durante todo o ano. Pelas lutas que nos aproximam mais dEle, né? E pelas vitórias, por tudo aquilo que Ele vai à frente, nos abençoando, nos livrando, nos encorajando e nos fortalecendo. Então, o mínimo, eu acho que o mínimo que a gente pode dar a Ele é graças, né? É prestar um culto de gratidão, de agradecimento, nos colocando na presença dEle, humildemente, dizendo: Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós.
né, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossa casa, por nossa família, por nossa cidade, por nosso país, por tudo, né? E o culto teve apresentações musicais dos fiéis Diego Perecim e Catarina Neves. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Juntos te agradeço. Tu tens, ó Deus, por mim as vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, e só pertence a ti. E olha só, a Escola Estadual aqui de Campinas realiza ações com os alunos para evitar a prática do bullying. E este é o tema de hoje do nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que assunto importante, porque cada vez mais a gente tem percebido nas escolas a questão do bullying. Então eu estou aqui na Escola Estadual Hugo Penteado Teixeira com o Renato de Aquino, que é o diretor, para falar justamente a respeito das ações que são realizadas aqui na escola para combater o bullying. Antes de mais nada, obrigado por atender a nossa reportagem, Renato. Muito obrigado pela oportunidade, para poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho e, quem sabe, semear aí uma cultura de paz em todas as escolas e, quem sabe, na comunidade que a gente vive e nas outras. Bom, essa é uma questão que, infelizmente, acontece. Qual o trabalho que vocês fazem aqui na escola? A nossa escola é composta por 3 segmentos: anos iniciais, anos finais e ensino médio. Nos anos iniciais, a gente já vem fazendo um trabalho de prevenção, preparar esse aluno para que quando ele vai crescendo, conforme, como dizer, vai tendo amadurecimento, ele não cometa bullying, né? Como diz, que ele criar uma cultura realmente de paz, de harmonia, de respeito entre os alunos. Então, desde os anos iniciais, né, lá no primeiro ano do ensino fundamental, a gente utiliza materiais igual o livro Perigoso, Yellow, que a gente mostra o quê? Que não é problema você ser diferente, pensar de maneira diferente, e como diz, ter o cabelo diferente, ter cor diferente. Isso que enriquece a sociedade e que enriquece a cultura que eles vivem. Então é esse trabalho que a gente faz. É aquela questão, você disseminar, né, você plantar que a diferença é algo positivo, não é algo negativo. E aí conviver com ela e aprender com ela é mais positivo ainda. Nos anos finais, a gente trabalha mais a questão da emoção, porque eles já estão na adolescência, né? Então, eles já trazem uma bagagem, às vezes, vamos supor, de feridas abertas lá atrás, e a gente precisa o quê? Ajudar esse jovem a lidar com essa emoção. Então, a gente utiliza a roda de conversa, escuta ativa, através de redação, porque às vezes há muitos alunos que não gostam de falar, né? Mas às vezes traz muitas mágoas. Então, através da escrita, ele consegue colocar isso para fora, a gente faz a leitura, depois conversa com o jovem, se ele precisa de apoio, a gente escuta. E quando acontece o fato, né, como diz, o bullying acontece, aí a gente usa principalmente o método da justiça restaurativa, que é quando a gente chama as partes, cada um expõe o seu sentimento, faz o outro ouvir qual foi a causa, como diz, qual foi o efeito em ouvir talvez uma palavra que degrada a sua imagem, e aí, como diz, para que o outro entenda. Então, quando você faz essa escuta de um lado, de outro, e eles entendem, você percebe que realmente ali o emocional fica mais equilibrado, ele fica mais seguro para que a criança continue e não fique em feridas abertas para o futuro. Então, bom, super legal isso que você está falando aqui, porque na escola são
vocês trabalham a questão do combate ao bullying tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, é isso? Também, no ensino médio, como que eles são mais maduros, é mais difícil às vezes trazerem alguns problemas, mas a gente fica atento nas brincadeiras e todo momento ali orientando, né? E muitos dos problemas que acabam as escolas tendo, não é problemas que aconteceu ali dentro, são problemas externos que vêm para dentro da escola. Olha só que interessante. A maioria, através de Facebook, WhatsApp, aonde... E hoje tem muito isso, essa questão do mundo virtual, Sim, né? porque eu falo que, querendo ou não, a praça de encontro dos alunos é a escola. É a sala de aula, é o momento do intervalo. Então, se acontecer algum problema externo, acaba refletindo dentro da escola. E aí a escola tem um papel fundamental do quê? De ajudar a resolver esses problemas. Então, quando a gente percebe que aconteceu alguma diferença, algum atrito, e a gente já sabe quem são as partes, chamamos para uma roda de conversa, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo, para que a gente possa enfrentar o problema e resolvê-lo. Não adianta fingir que não está acontecendo, porque aí o problema, querendo ou não, vai ficar envolvendo mais pessoas, vai cada vez mais tomando proporções que depois às vezes você não tem nem controle para resolver. A gente sempre oferece também a rede protetiva, se precisa talvez de atendimento psicológico. Então a gente faz toda essa prevenção e encaminhamentos conforme a necessidade que o aluno apresenta. Quais são os tipos mais frequentes de bullying que acontece nas escolas, O que você pode falar para a gente, o pessoal que está em casa, acompanhando o quadro De Olho na Educação? Olha, hoje, desde a questão racista, né, da pele, questão religiosa, ultimamente vem acontecendo bastante, a intolerância religiosa, né, porque eu sou dessa religião, você não é, porque às vezes a criança, igual eu falo, ela acaba refletindo o que a sociedade coloca. Às vezes ela não criou ainda a sua ideia. E a escola vem com esse papel, né, de, vamos supor, ser uma intolerância religiosa. Então vamos trabalhar a questão das religiões para que ela possa entender o papel de cada religião e aprender a se respeitar. Porque não é problema você ser de tal religião, ser de outra. Se eu sou moreno, se o outro é branco, não há um problema. Então quando surge, né, como diz, a questão da cor, a questão do cabelo, a questão da intolerância religiosa, a xenofobia, porque a gente, querendo não, aqui a nossa escola está situada em uma região onde tem muitos imigrantes, né, que vão para lá, voltam para o seu estado, vêm para cá. Então, a gente acaba lidando, mas no geral acaba tendo realmente desrespeito à questão tanto da cor como da questão religiosa. Como os alunos dessa escola especificamente, você pode responder por essa escola, não é? Sim. Lidam com essa questão de combate ao bullying, como que isso repercute, essas ações que são realizadas entre os alunos aqui da escola? Os alunos, igual fazer uma referência a uma ex-diretora minha, como diz ela falava que são massinhas de modelar. Então os alunos, eu vejo que eles sempre estão com a mente muito aberta. Por mais que às vezes eles cometem esses erros, mas eles têm uma mente aberta a aprender, a resolver os problemas. Isso eu acho muito positivo aqui nessa comunidade. Quando você pega as partes, igual eu falei, usando o método da justiça restaurativa, pega as partes para fazer entender por que aquele ato dele foi o preconceituoso, foi, como diz, machucou o sentimento de uma pessoa, eles são abertos a ouvir. Então você consegue lidar com esses sentimentos. E a partir do momento que ele consegue ouvir, ele já não comete mais esses erros. Então a gente percebe uma questão positiva. Então assim, vai acabar o bullying? Não vai. Porque querendo ou não, isso é algo... do ser humano, infelizmente, do ser humano. Né, Renato? Sim. Você tocou realmente num ponto extremamente importante, porque de fato esse é um problema do ser humano, não é de hoje, isso faz anos que acontece, não é? Talvez hoje a repercussão seja maior justamente por conta da questão que envolve a internet, né? Sim. Hoje toma uma proporção bem maior do que no meu tempo, por exemplo, que havia o bullying, não é? Mas não tinha. Hoje o aluno, a aluna vai para casa, liga, não é, acessa as redes sociais, de repente pode estar o rosto da pessoa lá de uma forma pejorativa, Sim. né? Rosto, palavras, usa de palavras para degrinir mesmo a imagem do outro, né? Deixar realmente a pessoa talvez entristecida, envergonhada. Então, é algo que, como dizer, é uma luta constante, é um trabalho constante,
assim, resolver esse problema acabou. Não, amanhã vai ter outro. E às vezes, vamos supor, a gente sempre fica muito atento, sempre a gente orienta os funcionários a ficar muito atento ao que a gente escuta no corredor. Porque eles acham que a gente não está ouvindo eles. E nós estamos ouvindo. Tá sempre com o ouvido ligadinho. Sim, ali ó, antena, né? Antenando tudo o que acontece entre eles. Por quê? Porque às vezes, vamos supor, uma palavra que você escuta, um já falando ali pro outro, por mais que pareça que tudo está sendo uma piada, algo engraçado, a gente chama para conversar. Olha, a gente viu uma brincadeira, não acho que foi legal. Vamos refletir sobre o assunto. Então, quando você faz essa reflexão, para o quê? Porque às vezes hoje é uma brincadeira, amanhã não é. Amanhã pode se tornar um crime. Né? Com certeza. E às vezes eles não percebem que algumas brincadeiras são de muito cunho realmente preconceituoso. Né? E às vezes é isso que você tem que alertar. Olha, hoje parece ser uma brincadeira, mas amanhã lá fora você vai ver que isso não foi uma brincadeira. Foi uma situação que, como diz, vai deixar você entristecido lá, depois na hora que você estiver lá fora da sociedade. Então, a gente conversa com as partes sempre para resolver. Uma coisa também positiva que a escola vem adotando é a questão da escuta ativa em roda. Então, a gente coloca os alunos, eles vão falar dos seus sentimentos, o que cada um traz, o que cada um está, como diz, afligindo, né, às vezes. Por que às vezes não tem vontade de vir para a escola? Porque às vezes o pai pergunta, meu filho não tem mais vontade de vir na escola. Mas por que não tem? Que eu falo pro pai, tem que ter um motivo. Exatamente. Ele não quer falar, então pede para o aluno vir conversar com a gente. Perfeito. Né? Por que não quer vir? O ambiente é dele, igual eu falo, o ambiente é deles. Eu estou aqui para fazer a gestão. Mas querendo ou não, esse espaço é totalmente deles. Eu falo para eles, cuidem do espaço que é de vocês, porque no dia de amanhã vai vir outro e vai fazer a gestão, não importa se eu sair, mas vocês vão continuar aqui. Então, quando a gente faz a roda de conversa, traz os sentimentos, a escuta ativa, e você trabalha a empatia, o respeito, a tolerância, então você vai vendo o quê? Que isso, quem sabe lá, vira futuramente um reflexo na sociedade. Uma sociedade mais tolerante, mais respeitosa um com o outro. Então esse é o nosso maior desejo com os nossos alunos. Boa, muito obrigado pela entrevista, por receber a nossa equipe, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Não sei se você já conheceu o espaço da escola. Já conhecemos, né? Inclusive, né, as alunas, teve um menino também que levou a nossa equipe para conhecer. Muito legal, muito bacana, a gente ficou muito feliz, né? E tomara que todas as escolas adotem esse tipo de postura, essas ações que são muito importantes contra o bullying. Como disse o Renato, né? Não vai desaparecer. Isso, infelizmente, faz parte do ser humano. Mas a expectativa, evidentemente, é de que haja esse combate para que as pessoas, os alunos principalmente, possam estar cada vez mais conscientizados. Obrigado, Renato. Muito obrigado. Valeu, pessoal. A gente vai conversar agora com alguns estudantes para saber justamente o que eles pensam a respeito do assunto. Bom, é isso aí, galera. Eu estou aqui com a Raquel, não é? Que é estudante. Tem quantos anos, Raquel? 15. Ela levou, não é, a nossa equipe também para conhecer aqui os bastidores da escola. Ela e um grupo de amigas e amigos. Bom, para a gente falar sobre esse tema que é super importante, né, Raquel? É a questão do bullying. Você já sofreu bullying? Já. Eu acho que quando eu tinha mais ou menos 10 anos, que foi bem quando eu vim de Cuiabá para cá, por conta da minha cor, que eu era bem mais escurinha por conta do sol de Cuiabá. Aí o povo ficava me chamando mais de... por ser diferente um pouco dos meus irmãos com a minha mãe, então... Sim. Como você lidou com essa situação? No momento eu não falei nada, eu apenas fiquei na minha e cheguei em casa e contei pra minha mãe. Mas no momento eu não tive reação, só fiquei quieta. Como você é orientada a encarar o bullying? O que você pode falar sobre isso? Porque eu estava conversando com o Renato, né? Você estava acompanhando a entrevista. Infelizmente é uma prática, né, que faz parte do ser humano. Eu acho que o trabalho de conscientização ele é importante por isso, para tentar cada vez mais combater essa situação. Quando a minha mãe me ensinava bastante, quando no caso acontecesse alguma situação de bullying, eu não revidasse com a mesma moeda. No caso, também fazendo bullying com uma pessoa para ela se sentir ofendida, a gente ficar igual. E sim, tentar orientar ela, falar que isso não é certo, né? Que em momento algum, independente da situação, a forma de combater o bullying com alguém não é certo.
Então, assim, minha mãe sempre me orientou, tanto minha mãe quanto o povo da escola, a procurar alguém responsável, né, para conseguir lidar com isso, para conversar, para sentar tanto eu com a pessoa e entender o porquê desse bullying está sendo gerado, o porquê da pessoa estar fazendo isso, sendo que isso é uma forma jeito de agredir a outra pessoa e pode deixar sequelas tanto no momento quanto para a vida da pessoa. Você né? já cometeu bullying? Não. Por conta que eu sempre fui ensinada que isso não é certo, então eu tenho a consciência disso. É isso aí, parabéns. Obrigada. Bom, galera, agora com a Yasmin. Quantos anos você tem, Yasmin? 15. 15 anos. Vocês conversam entre vocês sobre bullying? Claro, a gente somos do Grêmio, né? A gente ajuda a escola e a gente conversa entre nós sobre o bullying, né? E a gente tenta trazer para os sextos anos, para os quartos, os quinto ano. A gente conversa assim, a gente vai fazer um projeto, a gente já estamos fazendo um projeto. Como vai ser esse projeto? Sobre o bullying, sobre eles querer desabafar com a gente, né? Falar o que eles sentem, o que eles passam, talvez pode ajudar eles, né? Pra gente tentar ajudar eles. Quais os tipos de bullying que você mais presencia? Racismo. No mundo que a gente vive tem muito racismo, muito mesmo. Como o Renato disse, não vai melhorar, porque isso faz tempo. Só que a gente tenta, né, dar o melhor. O que a gente vive é muito racismo, muito mesmo. O pior bullying é o racismo. Como que você lida com essa situação? Já aconteceu com você ou não? Não, nunca aconteceu pra mim de racismo, mas bullying já. Eu tento lidar, né? Porque até hoje eu sofro, mas eu tento lidar e ficar calada, porque é uma coisa que não vai mudar, né? Importante levar a direção da escola, como disse o Renato. Exatamente. Né? Eu acho que talvez seja a melhor solução, né? E como você vê, por exemplo, as ações que são realizadas aqui na escola? São muito boas. Muito boas. Quais, por exemplo? Essa questão do bullying, o combate ao bullying. É um trabalho de conscientização que a escola faz? Sim, claro. É um trabalho muito importante pra gente, né? Então, é muito importante. Muito importante. É isso aí. Mais alguma coisa que você queira passar? Pessoal que está em casa, acompanhando ao quadro de olho na educação, assistindo ao quadro, e que certamente também deve sempre respeitar, né? Isso. Primeiramente é o respeito, né? Em primeiro lugar. Isso é fundamental, né? Exatamente. Isso é respeito vem de casa, vem de berço, né? Como minha mãe diz. Mas, em primeiro lugar, o respeito, e eu acho que a questão do bullying a gente tem que se respeitar mais também. Eu acho que quanto mais respeito houver, menos bullying vai ter. Exatamente, falou não tudo. É isso? Exatamente. Então eu acho que esse é o ponto, né? Isso. Muito obrigado pela entrevista. Nada. Né? Você estava um pouquinho nervosa, mas está beleza, né? Falou super bem, deu o recado. Muito obrigado pela recepção aqui também. Por nada. Valeu, pessoal. Bom, eu sou o André Areia, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Estamos na última semana da primavera e ela promete ser quente e com um pouco de chuva, viu? Portanto, já com cara de verão, porque é aquela pancada que pode ser forte, mas rápida. Para amanhã, terça-feira, o sol aparece durante todo o dia, entre algumas nuvens, e faz muito calor. Então, olha só, mínima de 19 graus, já é uma mínima elevada, aquele tempo abafado, e a máxima pode chegar aos 34 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira. Até lá. Tchau, tchau.